Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje eu quero falar com você sobre o capítulo de Deuteronômio 21. Se eu pudesse resumir esse capítulo em uma frase, eu diria para você o seguinte: que Deus ele não permite que a vida seja banalizada, Ele não permite que a vida seja uma coisa pequena, uma coisa descartável. Nesse capítulo ele nos chama, ele nos orienta a buscar a responsabilidade, a ter responsabilidade, a assumir as responsabilidades de acordo com aquilo que ele nos ensina. E o que fica bem claro é que esse povo ele está sendo orientado, ele está sendo ensinado, ele está sendo instruído a ser o exemplo. O povo de Israel é exemplo, o cristão é exemplo. A pessoa que segue a Bíblia, a pessoa que procura refletir e viver aquilo que ela ensina, ela é exemplo. Ela deve se comportar como tal. Beleza? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Só quero pedir rapidamente que você, por favor, se inscreva nesse canal. Se você chegou aqui, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações. Nós fazemos vídeos todos os dias falando sobre um capítulo da Bíblia e refletindo aquilo que esse capítulo nos diz, certo? Quero pedir que você comente, deixe aí a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, o seu depoimento e também, se possível, deixe o seu like, porque o seu like ele faz com que a plataforma encaminhe esse vídeo para mais pessoas e aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade e vir aqui também ler a Bíblia, né? Seguir a palavra de Deus e refletir e principalmente buscar, né? Que eu sempre falo, buscar aquilo que ela nos diz e praticar aquilo que ela nos diz no nosso dia a dia. Tá legal? Bom, voltando aí ao capítulo de Deuteronômio 21, contexto, né? Nesse contexto, o que acontece? A primeira coisa que Deus está falando é o seguinte: naquela localidade, na localidade das cidades, caso fosse encontrado um cadáver, um corpo, que ninguém soubesse quem que executou, quem que fez aconteceu aquela morte, né? Que deveria ser feita uma prática, né? um procedimento para que a cidade mais próxima fosse, entre aspas, responsabilizada, fosse feita alguma coisa para que ela tirasse a culpa. Nesse caso aqui, pessoal, Deus está dizendo que a vida ela não é descartável. Não é porque você encontrou corpo como infelizmente hoje, né, pessoal, a gente tem muitos esses relatos. Você encontra esse corpo ali, corpo acolá, e ninguém fala nada, e é como diz o outro, né, enterra como indigente. Deus não aceita isso. A vida ela tem que ser valorizada, ela tem que ser, ela tem o seu valor, ela tem a sua significância. Você não pode simplesmente desvalorizar a vida só porque você não conhece e deixar para lá. Então ele chama essa responsabilidade, isso é importante, e também desencoraja a pessoas que de repente queiram fazer algum problema, que sabe que depois isso vai ser investigado. Então ele chama a responsabilidade. Depois ele fala com relação à mulher, né, na proteção da mulher, né? Ele cita na Bíblia, ele cita uma situação em que ocorre uma guerra, você derrota o povo, né? Aquele povo que você está guerreando, e você vai lá e busca, se afeiçoa, gosta de uma das mulheres, pega aquela mulher, a toma, né, como sua. Deus orienta que ela deve ser vestida com roupas da sua casa, ela deve se limpar, deve fazer o seu asseio, né, cortar suas unhas, enfim. E que depois, se você, por um motivo qualquer, não quero mais ela, você deve respeitá-la. Você não pode vendê-la, né? Você tem que respeitá-la. Não é assim. E, naturalmente, que isso fala do respeito às mulheres, né? Você não pode desrespeitar, você não pode simplesmente usá-la e trocar como se fosse trocar de camisa. Não é por aí, né, pessoal? A gente sabe que não é por aí, isso não é positivo nem para você, nem para ela. E Deus exige que seja respeitada as mulheres. A outra coisa que ele fala é com relação aos filhos, né? Você teve um filho que não foi o filho do seu, vamos dizer assim, o filho idealizado, né? Imagina o seguinte: você é jovem, tem um filho com uma mulher que você não amava, uma mulher que você nunca amou, e depois mais pra frente, você amadurece, aí você casa, você tem um filho dentro de um casamento, e você privilegia mais esse filho do que o primogênito. E isso não é aprovado por Deus, né? Primeiro porque a criança não tem culpa, né, de você não ter sido feliz no primeiro casamento.
Primeira coisa é essa. Então você deve valorizar os dois, mas o primogênito ele deve ter valor material, né? Deus diz isso, né? O valor material naquela época ele deve ser homenageado, ele não deve ser humilhado, pelo contrário, ele deve ser homenageado com valor maior por conta de ser o primogênito. É a regra, é a lei. Isso deve ser seguido. Então assim, pessoal, esse capítulo é um capítulo difícil, não é um capítulo fácil, tá? É um capítulo com assuntos sensíveis. Eu aconselho que você leia o capítulo, né? Aqui a intenção é essa, fazer com que despertar em você a vontade para que você também leia o capítulo e tenha lá as suas conclusões com relação ao capítulo dentro daquilo que a Bíblia fala. E basicamente eu acredito que esse capítulo está dizendo de assumir responsabilidades, nem tudo nem tão pouco, né? Não ficar com culpa por tudo que acontece, não carregar aquela culpa, tá? E ao mesmo tempo não negligenciar, não banalizar, né, as coisas e eu troco, eu faço. Ele ainda fala com relação a honrar pai e mãe, né? O filho que não honra o pai e a mãe, o filho que dá trabalho, o filho que não é eventual a coisa, é repetidamente o filho vem causando problemas. Ele fala inclusive de beberrão, né? Ou seja, o filho que está no caminho errado, que você orienta, você conversa, aí ele vai de respeito à mãe, ele de respeito ao pai, ele de respeito ao familiar, ou seja, ele não tem realmente a intenção. Naquele contexto, ele ordena, ele orienta que esse filho seja inclusive apedrejado, né? Perdendo a sua vida. Então assim, esse tipo de comportamento ele realmente deve ser combatido, ele deve ser enfrentado de frente, ou seja, mais uma vez assumir essa responsabilidade. Logicamente que você não é isso o contexto hoje, né? Tirar a vida, mas você vai cobrar, você vai em cima, assim, se você tiver que cortar inclusive relação, você vai cortar, mas você precisa assumir essa responsabilidade, porque caso contrário, você se torna refém daquilo. Eu peguei uma passageira uma vez, aqui no aplicativo, e ela veio narrando, uma senhora, estava cheia de compras, né? E ela, no meio da corrida, ela veio conversando comigo, que ela tinha filho, né? E eu até perguntei, ela comentou que o filho tinha carro e tudo. Mas seu filho, a gente foi conversando, ela me deu essa liberdade, né? Eu falo bastante. E eu perguntei, seu filho não vem com a senhora, não gosta? Ele, não, nunca pode e tal. Porque ele trabalha, né? Ela, não, ele não trabalha. Ou seja, resumindo, pessoal, o menino de 19 anos, parece, 19, 20 anos, não trabalhava, o carro ela deu, na realidade ela não era a mãe dele, ela era a avó dele, a mãe, o pai dele era falecido, a mãe dele não quis criá-lo, então a avó que criou, o pai dela, na verdade o filho dela, o pai, morreu. Acho até que por isso que ela se sentia um pouco refém dessa situação, né? Por pena, não, tem que tentar suprir de alguma forma a falta do pai. Mas resumindo, o menino tinha carro, tinha moto, ficava em casa o dia todo, não trabalhava. Ela descobriu que ele mentia, ele falou que fazia faculdade, ela pagava a faculdade, ele pegava o dinheiro. Então assim, ela estava presa ali em uma situação sem querer, na minha opinião, sem querer assumir aquela responsabilidade, né? Sem querer, não, preciso cortar isso aqui, não dá mais. Ele está errado? Claro que ele está errado, mas à medida em que você é conveniente aquela situação, você também está tão errado quanto, não é isso? Então, é preciso que a gente assuma responsabilidades, é preciso que a gente assuma o nosso papel. E se a responsabilidade é minha aqui com o Heitor, eu tenho que assumir a responsabilidade, eu tenho que decidir, eu tenho que fazer, doa a mim ou a ele, não importa, eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. Eu acho que é isso que Deus fala nesse capítulo, eu entendo que seja isso, sabe? Assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade, eu acho que tem realmente essas duas nuances. É você não se sentir culpado por tudo, aquilo que você tem como ingerir, né, como tomar alguma atitude, legal. Aquilo que você não tem, não adianta. Ou seja, por exemplo, o passado, culpa do passado. O passado já passou. Você não consegue trazer de volta. Então não adianta você carregar uma culpa pro resto da vida. Você pediu perdão e segue em frente. Se arrepende, né? Pediu perdão, se arrepende sinceramente, segue em frente. Procura não errar mais novamente naquilo. Mesma coisa no futuro. Você ficar preso ao futuro. Não, eu vou deixar de fazer isso aqui. Aquela pessoa que trabalha, mas não curte o processo.
E o futuro? Não, e o futuro, e o futuro? Você não sabe se vai chegar o futuro. Eu não sei se vou chegar ao futuro, você não sabe se vai chegar ao futuro, quem sabe é Deus. O que ele nos diz é o seguinte: viva o processo. Viva o processo, viva o hoje, curta o hoje, faça a sua leitura, tenha o seu momento diário com Deus, o seu momento sincero, de qualidade. Entenda a palavra, busque, inclusive na Bíblia diz isso, você precisa entender a palavra, entenda a palavra, exercite a palavra, viva a palavra. Viva hoje, a vida é hoje, a vida não sei se amanhã, o ontem já passou, hoje, o amanhã eu não sei se vem, então tem que viver hoje. Claro, eu não vou viver como se amanhã não fosse existir, também não é isso, olha o equilíbrio, não é isso, mas eu tenho que entender que o que existe é hoje, certo? Então assim, assuma a sua responsabilidade, busque a Deus, não traga culpa, não carregue culpas que só te prendem, a culpa é como um peso, né? Aquela bola de peso, de chumbo, que te deixa ali e você não consegue sair do lugar. Então se desprenda desse peso, siga em frente, curta o processo, sabe? Curta o processo, viva intensamente aquilo que você tem a oportunidade de viver, que Deus te dá a oportunidade de viver, e não se prenda ao futuro. O futuro a Deus pertence, né? Esse ditado é legal. O futuro a Deus pertence, a Ele que vai dizer qual vai ser o futuro. Ele está cuidando de nós. Muitas vezes o futuro que você almeja, o futuro que você planeja, não é o futuro que vai ser adequado para você, né? As coisas mudam, os tempos mudam. O que ontem era o porto seguro, hoje não faz sentido, né? Quem sabe se amanhã vai fazer sentido esse porto seguro que você planeja hoje. Então tenha equilíbrio nas coisas, né? Procure viver hoje com as suas responsabilidades. É sua responsabilidade também se entreter, se divertir. Deus gosta de festejos, gosta de situações em que você está alegre, que você está feliz, em que você comunga, né, com pessoas que você gosta. Então não é pecado festejar. O pecado está nos excessos. Festejar com Deus, festejar com equilíbrio, com responsabilidade, é super bem-vindo. Faça isso. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Esse é o capítulo, tá? O capítulo de hoje foi esse. Eu quero pedir a você aí, por favor, antes de você sair do vídeo, que você se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificações para que você seja avisado aí dos vídeos que são diários. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que também gosta desse tipo de conteúdo, ok? Deixe seu comentário para que você possa, que nós possamos conhecer o seu depoimento, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, será bem-vindo. E deixe o seu like, para que o like, a plataforma YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas possam se juntar à nossa comunidade, ok? Muito obrigado a todos mais uma vez, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.